Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Interessante, porque assim, e a Glória é uma pessoa muito pulsão de vida, tá? A Glória é uma pessoa muito alegre, muito divertida. Mas ela mesmo diz, felicidade total, nunca mais. Mas eu serei alegre nos momentos que a vida me der essa oportunidade. E é uma coisa tão interessante que a Glória é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço. Assim, de sensibilidade, de texto, de... Ao mesmo tempo, sensível e frágil. Ao mesmo tempo, é uma leoa. Porque ela só conseguiu descobrir isso tudo porque, assim, quem foi atrás das testemunhas foi a Glória. Ela foi para a parada de Lucas procurar o cara, o tal do... Do lavador, não era? Ai, meu Deus. Frentista do posto, né? Ela foi lá, as pessoas, eles mandaram todos embora, diziam que não tinham endereço. Aí um vigia do posto chegou e falou: oh, se eu fosse senhora, eu procurava em tal lugar. Ela foi para lá, para a favela, e ela ficou. Quando ela descobriu onde estava o cara, ela sentava na chuva ali e ficava a noite inteira. E o cara fugindo. Até que teve um dia que a mulher chegou e falou assim: entra, só quer tomar um café? Ela falou: eu vou me arrepender do que eu vou fazer, mas eu vou chamar fulano e ele vai aparecer. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Mas, assim, ia sozinha para lá. Sozinha. Eu me lembro que, na época, as pessoas falando: nossa, ela não está bem, tá. Cara, aquilo fez ela viver. Porque ela sabia que tinha que limpar o nome da filha. Porque é um absurdo isso. É um absurdo. E ela, nessa trajetória, aconteceu uma coisa mais fantástica ainda. Ela acabou criando uma lei que todos se beneficiam e que não voltava para o crime da Dani. Era dali para frente. Que ela fez a Lei Glória Pérez, que foi a primeira emenda constitucional de ação popular. Que nós tivemos que foi depois, as assinaturas. Que foram as assinaturas. O que é isso? Se você pega um percentual, se eu não me engano, da população, acho que é 5%. Acho que foi 1.300.000 na assinaturas. Época, né? E você tem que estar distribuído em 5 estados. E sem internet, né? Sem internet. Sem então, rede aquilo social. Era tipo assim, ela ia no Paralamas, fulano, dá para colher as assinaturas no show? Betânia, dá para colher a assinatura? Todo mundo nessa mobilização. Ela conseguiu levar para Brasília. Eles tiveram que votar, porque tinha um número. Mas, a partir dali, o que a Assembleia fez? Agora, para assinar essa coisa, vai ter que ter título de eleitor e identidade. Você sai de casa com título de eleitor? Eu nem sei o que é isso. Aí, por isso que nunca mais teve uma emenda. Eles sacaram, tipo assim, poxa, essa mulher doida, fez uma lei, a gente nem viu, né? Que tornou o crime, o assassinato, o homicídio, né? Crime hediondo, porque não era. Até essa lei, você matar uma ararajuba. Vamos supor que você entrou na floresta, pegou uma ararajuba e você, sem querer, matou a ararajuba. Se o fiscal do IBAMA te visse, matava o fiscal do IBAMA e saía correndo. Porque você seria preso por crime hediondo. Pela ararajuba. E não por ter matado o fiscal. O fiscal. Você entendeu a comparação? Você podia matar alguém, uma pessoa... não podia matar o pássaro. Matar o pássaro era crime hediondo. Eu acho que é mesmo. Mas a vida humana tem que estar, pelo menos, equilibrada. Com a ararajuba. Com a ararajuba, com a arara azul. Loucura. Ou com periquito, seja o que for, gente. É vida, né? E, a partir dali, a gente só foi ter a segunda lei de emenda popular, a lei da ficha limpa. Que aí já precisava 1.500.000, eu acho, mais ou menos, e precisava aquilo tudo, mas aí já tinha que ter título de eleitor, já tinha que ter identidade. Eles foram dificultando. Porque isso a gente não sabe. É previsto em Constituição que a gente pode se unir, e hoje pela internet, e a gente fazer um projeto de lei. Se os deputados não quiserem votar, não vota. Então, assim, nesse sofrimento todo, essa mãe ainda conseguiu dar para a gente o crime hediondo, que não tinha. Então, assim, todas as mães depois disso, as mães de Acari, as mães da Candelária, puderam ter a oportunidade de a morte de seus filhos ser um crime hediondo. Entendi. Ô, Bia, a gente estava falando aqui dos psicopatas que eles são 100% razão e 0% emoção. Mas então eles são muito burros, né? Porque, pô, tem algumas... Esse tipo de atitude,
por mais que ela seja pensada, não sei o que e tal, ela é meio imbecil, não é? Não sei, pelo seguinte, racionalmente, eles são muito estrategistas. Por exemplo, o psicopata no sistema penitenciário, ele é aquele que vai estudar, vai pedir livro e vai ter a pena diminuída. E vai se comportar muito bem. Ele vai ficar bem no sistema penitenciário. Ele fica bem, ele ali começa a coordenar tudo, ele estuda, ele diz ao advogado o que deve fazer, o que não deve fazer. Agora, ele tem uma fraqueza, que é a memória. Você concorda que a nossa memória tem um componente afetivo muito grande? Com certeza. Né? Por isso que a gente tem trauma. Né? Porque gruda ali. Muito bem. O psicopata, ele não tem esse detector. A memória dele não detecta como aquilo é uma coisa desagradável, porque para ele não é. Então, o que acontece? Ele se repete. Entendi. Por isso, do vereadorzinho, né, lá do Rio, que matou o menino... O Jairinho. O Henri. Henri Borel. Por isso que assim que estourou, foi dia 8 de março, eu me lembro, eu estava fazendo uma live na segunda-feira seguinte, aí entraram e perguntaram. Eu falei, gente, eu ainda não sei, mas olha só, se foi ele, eu digo o seguinte, se foi ele, com esse nível de perversidade, estamos diante de um psicopata. É que ele matou o garoto de porrada, não é? Exatamente. Foi de porrada. Exatamente. Que é a coisa do prazer. O psicopata tem prazer de ver o outro sofrer, de subjugar. Ele tem prazer, mesmo. Não é prazer sexual. O prazer é você ter ali a criança, ou seja lá o que Tem for, uma implorando. Vida e morte. Vida e morte na mão. E aí, eu falei assim, é muito simples. Se ele é só procurar. O regresso. Eu te chamo de HPP, História Patológica Pregressa. Todo psicopata tem um HPP. Olha sempre, que interessante. Sempre. E quanto mais grave, mais ritualizado e mais você vai achar. E aí foi pipocando, né? Quando eu fiz a análise, eu fiz ali no dia seguinte, e eu me assustei, porque, de novo, ele se colocou dentro da cena, sem perceber. Porque teve um momento que ele fala assim, mas como é que a gente ia saber que ele tinha todos os hematomas? E olhou na lembrança como se estivesse olhando o menino ali. Na hora eu gelei, eu falei, caraca, como é que ele lembra de uma cena que ele não estava lá? E aí eu tive essa mesma percepção. Eu falei assim, busca o passado desse cara. Porque ninguém parte do zero para um nível de morte dessa, de perversidade dessa. Não existe. Ele pode ter treinado, porque tem o requinte, né? Refinar a psicopatia, né? O prazer dele. Tem e ele vai refinando e escalando, né, doutora? Ele vai refinando e escalando, exatamente. O que acontece com o psicopata? Ele vai, quanto mais grave isso acontece, ele vai vendo que aquilo vai ficando mais ousado. Aí ele quer mais dificuldade, ele quer mais o risco, ele tem um prazer com isso. Então ele vai sofisticando a maldade. Vai aumentando. Caraca, você deu para entender como psicopata não tem nada a ver com doente mental? Deu. Vamos respeitar os doentes mentais. Isso. Deu para entender. Porque assim, um esquizofrênico é um psicótico, aquela pessoa que sai da realidade. Esse cara, o índice de homicídio dele é muito baixo. E quando ele comete um crime, ele comete porque ele tem medo absoluto que na cabeça dele você faz monstro, parte, né, de uma psicose, né? Não, ele imagina uma realidade onde você está planejando matá-lo. Ele mata você por desespero, para não ser morto. Então é aquele cara que ouve vozes, não, estão falando de mim na televisão. Aí se você está na televisão, ele fala, é ele que começou essa trama toda. Se ele chegar a fazer alguma coisa, ele faz por medo absoluto. O psicopata não, ele faz planejadinho. Por exemplo, tem gente que fala para mim, mas os pedófilos não são psicopatas. O pedófilo, quanto mais, não tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida. Ele vai ritualizando aquilo. E sempre ele faz da mesma maneira. Sim, ritualizando. Se você for ver, ritualização é uma das características, né, doutora? Da gravidade. Da gravidade. Igual, Agora, por exemplo, o Ted Bundy, né? Ted Porque ele vai e cada vez mais ousada. E sempre do mesmo jeitinho. Ele ficava mancadinho ali, aí quem ajudava... Fingindo, olha a pena. Ted Bundy foi o maior serial killer da história. Ele botava um gesso fajuto, né? E a mancanda, aí ele vinha uma menina passando... Aí ele abria a coisa do carro, Fusca, a mala, aí a pessoa deixava os livros cair, não, vou lhe ajudar. Ali ele já dava uma paulada com martelo. Com martelo,
né? Com um taco de beisebol agora, também. olha a perversidade, Igor. É tipo assim, quem era altruísta, ou seja, quem era bonzinho, morria. Sim. As pessoas que não eram boazinhas, tipo, tô com pressa, não tô nem aí, sobreviviam. Exatamente. Ou seja, eles pegavam as pessoas mais legais, as pessoas mais caridosas, essas que mereciam morrer. E o mais interessante é que o psicopata, quando se Seja refere um a filho isso... da puta. Né? E o pior, que quando eles vão escolher a vítima, eles escolhem uma vítima ao contrário, que sente muito. Entendi. Então, qual é a parceria mais comum? Um psicopata com uma borderline. Se você for no presídio masculino... É isso que eu ia te perguntar, doutora. Você não acha que no caso lá do assassino, a Paula não tem traços de borderline? Você acha que ela não estourou naquele momento de... Não era para ser daquele jeito? Pela frieza que ela manteve depois. Que a border não seguraria. Ela não segura a onda, ela explodia em outro momento. Ela explodiu várias vezes, não explodiu nenhuma. Então... Não explodiu nenhuma. Dá pra dizer Eu que entendi o que você está raciocinando, mas a frieza dela é maior do que qualquer outro traço. Não. Entendi. Entendeu? E outra a gente coisa... sabe que tem alterações de mulheres assim que você vai escolher pela frieza. Porque os quadros às vezes se confundem. Se confundem. Mas a frieza ou a capacidade de fazer maldade só um psicopata consegue fazer. E a gente consegue dizer também que existe o psicopata organizado, desorganizado, aquele que é, por exemplo, muito inteligente, que nem o Roger, ou pessoas que passaram na medicina, e pessoas completamente beirando ali o analfabetismo, por exemplo, o maníaco do parque. Você vê um cara completamente... não consegue nem falar, não consegue se expressar, mas tinha uma inteligência... Picadinho, né? E tinha uma inteligência relacional muito forte. Chico Picadinho. Caralho, não quero nem saber a história desse cara. Não, ele literalmente esquartejava as mulheres. Mas tem isso aí, tem essa situação. Porque existe um mito que todo psicopata é muito inteligente. Não, tem os que são... Não, ele é sempre racional. Não necessariamente super inteligente. Porque a maior burrice é essa coisa de não detectar o erro. Isso. Por isso que ele se repete. O tempo todo eu digo isso. Se o nosso sistema de polícia fosse interconectado, não acontecia a segunda vítima de um serial killer. Acenderia uma bandeira vermelha ali. Claro, aparece uma pessoa numa área, um tipo de ritual esquisitíssimo. Aquele cara vai se repetir. Mas o que acontece? A nossa polícia não é integrada. Por exemplo, você é daqui de São Paulo. Aí você comete um crime no Rio. Meu filho até te achar, né? E aí, quando achar, vão mandar o processo para cá, para o Ministério Público de cá, mandar para lá, para você reconhecer, para alguém reconhecer que é você que é de São Paulo, mas está lá no Rio, estava lá no Rio. E a coisa roda. É uma coisa absurda, quando isso podia ser interagido só... Para identificar mais rápido. A Elise Matsunaga, você acha que ela é borderline? Não, psicopata. Totalmente. Totalmente. Aquele discurso da Elisa, de tipo assim, o empoderamento, né? Uhum. Ela quase virou a feminista que detonou o marido, sim, né? Sim, na cadeia, na saída dela, as mulheres batem palma pra ela. Gente, isso é um absurdo. Um absurdo. Eu acho que nós temos que valorizar as mulheres, tudo bem, mas a gente não pode... E aí você que está assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que está aqui na descrição para poder comentar e participar da nossa comunidade e das nossas lives aqui no podcast Inconsciente.